Não conhece, sou André, o menino da periferia. Cara, eu acho que toda vez que eu falo sobre a gastronomia, sobre a minha vida, como eu entrei, como eu tô lá, é algo que emociona, é algo que dói, é algo que vai no passado. Ó, eu sempre falo que Belém, o Pará ele é dividido em 4 continentes. Tem muita gente que às vezes pensa que conhece o açaí, né? Não, é Não, completamente diferente, né? muito diferente. Muitos locais a gente come o açaí ele é quente, ele sai do batedor, se coloca numa vasilha e come com peixe, com camarão, com charque. Eu coloquei na minha cabeça uma coisa. Falei, mano, não vou sair dessa porra. Vou ficar aqui. Marabá, eu vou ser o cara mais louco que já aconteceu. A galera vai querer me matar agora, vai. Eu odiava hambúrguer na época. Cara, eu tenho uma base para fazer 1 milhão de coisas. Porque a gente sai com a cabeça da faculdade, a gente sai com Uhum, aquela cabeça meio ondulada de criar mínimo detalhe, de desenhar prato, de fazer isso, fazer uhum. aquilo. E eu não gostava. Eu falei, pô, bicho, é hambúrguer, cara. Aí, galera, a gente encerra por aqui, tá? Ele não gostava de brincadeira. Aí, hambúrguer, cara. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burrê no Papo, diretamente dos estúdios BNP, da Zona Norte de São Paulo para o Brasil. Eu, Alisson da Speed, estou aqui hoje com uma presença ilustre, mas primeiramente, antes da gente falar dessa fera aqui, que veio dali tão distante, foi um longinho, hein? Um Ó, pouquinho longinho, mas lá, cara, tô doido pra conhecer lá. Antes da gente começar essa resenha, eu tenho que agradecer, obviamente, os nossos patrocinadores, a galera que apoia e faz isso aqui acontecer. Ao longo de toda a programação, vai aparecer aqui na telinha de fundo, vai aparecer na sua telinha o QR Code, o nome do parceiro para você ir lá seguir, se inscrever. Cara, é importante demais vocês seguirem esses parceiros, porque são eles que fazem a coisa acontecer, que a gente leva esse conteúdo maravilhoso para vocês, histórias inspiradoras, negócios, resenha, muita resenha. Agradecer também o time da Recri que está aqui com a gente. Tem que parar de fazer jabá pra esses caras. Eu tô tentando conseguir um desconto aqui, mas tá complicado. O cara é brabo demais. E também aos meus queridos da CDM Finanças, McCoy's Pickle Factory, Pris Food, Pris Embalagens, Da Vinci Gourmet, Junior Food Service com os melhores molhos do Brasil. Cara, pensa num produto de qualidade, viu? O Rei do Boné, logo ali em Recife. Um abraço pro Abner, grande parceiro. Quantum Pão, nossa querida Speed Burger e Use BNP, as camisas oficiais do seu podcast favorito, você encontra lá. Aproveita, vai lá no link lá na bio do Burger no Papo, que você encontra lá o link direto pro Use BNP, já segue lá, tem um cupomzinho primeira 10 para você garantir uma camisa exclusiva do Burger no Papo e tem uma coleção nova que acabou de sair. Eu tô aqui com ninguém menos e ninguém mais, ninguém menos, né? Que chefe André, diretamente do Pará para o Brasil. Cara, que honra receber você aqui. Eu que já vi em algumas edições das feiras aí rolando pra cima e pra baixo, a gente vários eventos, várias coisas acontecendo, mas a gente não tinha tido a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? sim, sim. Primeiramente eu quero só agradecer, né? Agradecer essa porta escancarada pra gente aí. E também, pô, sabendo que vocês têm uma audiência gigante no Pará, tá? Sim, sim, Então, a galera assim, acompanha lá. quando a gente fala de hambúrguer, né? Então tem que reverenciar vocês. Uma casa que tá levando essa identidade para fora, para muitos locais, oportunidade para muitas pessoas que até mesmo é, é bem escondido, é bem oculto, né? E Uhum, hoje não, hoje tá tendo uma visibilidade bem legal. sim. Pra gente começar esse em bom tom, vamos falar um pouquinho sobre você. Conta um pouquinho da tua história, como é que você entrou na gastronomia, o que que você já veio fazendo ao longo desses anos aí, pra gente conhecer, a galera também poder te conhecer um pouquinho. Bom, bom, bom. Para quem não conhece, sou André, o menino da periferia, né? Então, assim, chefe André hoje conhecido não só no Pará, mas em todo o Brasil. Tenho uma honra muito grande, né? São 14 anos de gastronomia agora, 14 anos. Tô com 10 anos de afetividade mesmo, algumas premiações rodando aí no Brasil e afora. E, cara, eu acho que toda vez que eu falo sobre a gastronomia, sobre a minha vida, como eu entrei, como eu tô lá, é algo que emociona, é algo que dói, é algo que vai no passado, ó. Arrepia na Olha hora, né? aqui. Então, assim, quando a gente fala sobre o chefe André, como que o André entrou na gastronomia é algo doloroso, né? Porque primeiro eu entrei devido a uma crise financeira muito grande.
e eu tive que estudar porque eu tive o início de uma depressão. Então, assim, a gastronomia foi o que me tirou realmente da depressão. E quando eu comecei a ver a gastronomia com outros olhos, né, e vendo que realmente eu gostava disso, porque teve pessoas que me abriram os olhos, né? Eu cozinhava muito para amigos, em Familiares, festas, né? familiares e tudo, mas nunca com o lado financeiro, né? Uhum. Sempre, ele gosta, vamos fazer. Então, sempre fazia isso. E de repente chegou uma hora de, pô, vai fazer um curso, cara, vai estudar para tu aliviar a cabeça, tudo. E eu terminei fazendo, estudei, a primeira etapa estudei no Senai. E logo depois do Senai eu conheci o chefe Marcos, que é um cara que eu levo no coração até hoje, porque foi um cara que me incentivou muito a não desistir, não parar e tudo. E depois que eu saí do Senai, eu fui para a Unicesumar, né? Estudei no Unicesumar. Aí veio a graduação, depois eu fui para a AGI, que é a Escola Internacional Gastronômica, né? E hoje eu tenho a honra, né, de ser aceito, de fazer parte hoje da FIC, né, que é a Federação Italiana, que é uma federação muito enorme. Mas o chefe André, ele veio variando aí de muitas coisas. E para quem não conhece, ele começou no peixe e de uma hora para outra esse cara tava no hambúrguer. Cara, E assim, a gente tem muitas histórias, né, do mundo do hambúrguer, porque como eu presto consultoria hoje para hamburguerias e para muitos locais, tem uma hamburgueria que é muito legal, que é a Inoxburg. Inoxburg foi uma das primeiras hamburguerias que eu prestei consultoria para eles, e ele era um carrinho de cachorro quente. caraca. Hoje, para quem olha a estrutura da Inoxburg, fala assim, cara, que loucura é essa? Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas. Lucas, meu irmão, um grande abraço. Fico muito feliz, o cara, pela humildade que ele teve. Foi uma briga, porque ele trabalhava com aquele lanche industrializado, aquela Sim, carne sim, sim. industrializada, fininha. E eu brigava muito com ele. Cara, tá chegando coisa nova, vamos mudar isso aí, vamos usar. E aí, depois de um tempo, ele mudou e hoje é um grande nome hoje para muitos locais, né? Mas aí, cara, teve muitas outras casas, né? Belém, Marabá, Araguaína, que já é no Tocantins, né? No Maranhão, nós tivemos algumas casas no Maranhão, Imperatriz, Carolina, e assim foi indo. Então, assim, hoje, sempre trazendo, e tem muita gente que fala assim, cara, o cara faz parte da Federação Italiana, e de repente ele está trabalhando com da consultoria de hamburgueria, que é uma coisa louca, né? E aí, só que eles não sabem que hoje os melhores molhos, as melhores massas, né? Os melhores cortes, ele tem que sair do berço. E o berço é a Itália, Sim, sim. não tem de onde sair. Então foi aí que veio essa mistura, né? Então hoje a gente usa muito, pelo incrível que pareça, usa muito a pizza, a glacenagem, a massa da pizza, para se transformar em hambúrguer. Ou até mesmo em lanchas, né? Nós temos a focaccia, que hoje a focaccia com presunto parma e Sim, rúcula cara, é sensacional. perfeito. E nós temos um hambúrguer que hoje está sendo feito, pelo que pareça, tá na NBIS, né? Vai ser lançado agora na NBIS, que é o Pizza Burger. É um hambúrguer feito com a massa de pizza, que ela é crocante, bem airada, né? E o hambúrguer bem suculento. Então, é uma das primeiras que vai servir no Pará, é eles. E assim, tá aquela loucura. Então, É bom que traz uma releitura e uma novidade, né, para o sim, pessoal sim, sim. provar sobre o produto, né? Sim, sim. Não, mas aí como a gente fala, né? Eu acho que a gastronomia ela tem que ter esse ponto louco, Sim, né? sim. Como a gente foi chegando no estúdio aqui, pô, os parceiros aí. E O aí, Thiagão tá ali. pô, acabei de descobrir, cara, o cara tá aqui em São Paulo. Pelo incrível que pareça, né? O que ele me mostrou agora há pouco, ele falando sobre o pato, sobre o jambu e tudo. E pelo incrível que pareça, tá? Eu sei que ele vai estar assistindo a gente e tudo. Mas é um prato que seria discriminado no próprio Pará. No próprio Pará. Mas pra gente que pensa um pouco fora da bolha, cara, é uma loucura É. isso. Uma loucura. Pô, saí daí, tô chegando, fiz um prato pra Fispal, que é o risoto de pato, e assim, o cara me mostrando uma coisa já, Coincidência, né? porra, já vai. Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, a gente tá falando do Tiagão da BBC. Tiagão tá aqui assistindo nos bastidores, veio aqui. Inclusive, agradecer pelo boné que a gente ganhou mais um pra firma aqui, ó. Só que esse aqui é uma edição especial, uma parceria com a Seven Brand, que a ideia é fortalecer a gastronomia e a cultura e o estilo aqui na região. Então, cara, parabéns, o boné ficou foda. Obrigadão pela visita. Trouxe um burguinho pra gente provar aqui também. Quem assistiu os stories no dia
viu que a gente passou Coisa de muito louco. bem. Você Coisa de comeu, louco, coisa de coisa de louco. louco. E tá, cara, irmão, a casa tá aberta, sempre que você quiser vir, tá em casa. Mas é muito disso, né? Sim, Eu acho que a cultura do hambúrguer, a gente tá até conversa muito nos bastidores com a galera aqui. Hoje, fazer o hambúrguer é algo muito simplificado. Sim. Né? Existem diversos insumos, diversos produtos que qualquer pessoa com conhecimento básico ela executa um hambúrguer, ela começa a fazer um hambúrguer e é algo tão simplificado que a gente olha assim de uma forma mais objetiva. Se você sair daqui agora, tem um supermercado aqui próximo, se a gente for ali no supermercado, comprar um pacote de pão, um hambúrguer nem que seja industrializado, 2 molhos, um papel para embrulhar um hambúrguer e a gente monta um delivery hoje em casa. E vai sair show de E bola. vai sair. Sim. Então tá muito simples, tá muito fácil se fazer hambúrguer. E aí o que traz a diferença agora para o mercado? Qual é a tendência que vem puxando? É a inovação, é sair da curva, é você ter produtos ou preparos ou técnicas diferentes para poder se diferenciar no mercado. Sim, sim. Ó, hoje o Pará é conhecido como a capital do búfalo, né? Nós temos Marajó e, pelo incrível que pareça, nós temos Paraupebas. Paraupebas, para quem não conhece, é a terra do minério e Paraupebas não tem, assim, nada de mangue, totalmente ao contrário, nem rio tem. Então, é uma cidade que é através do minério. E hoje tem um cara lá que também é muito amigo nosso, que é o Pedro, que é da Cosa Nostra. O Pedro, ele tem uma criação de búfalo, onde ele foi totalmente fora da casinha. Ele se inscreveu no campeonato de queijo, cara, eu marco muito. E ele levou o queijo de búfalo, Nossa. o queijo de búfala, para um campeonato que o Brasil inteiro estava disputando e ele, sem conhecimento, sem nada, chegou e levou o queijo dele. E aí, pronto, ele apresentou o queijo dele e está indo embora. Não, vou embora e tudo. De repente, ele surge com o nome como o melhor queijo do Brasil. Caraca, velho. Cara, Paraupebas com o melhor queijo de búfalo do Brasil. Sendo que nós tínhamos Marajó, São Paulo, tem um laticínio muito grande de búfalo também, que é muito bom. Então, assim, e quando o Pedro, fez isso, ele falou, cara, que loucura. Então, deixa eu trabalhar com isso. Só que o que ele fez? Em vez dele pintar vários tipos de queijo e tudo, não. Ele especializou no mussarela. No mussarela de búfala. Então, assim, o cara ele tem um queijo muito bom. E aí, sempre ele liga, ele fala assim, mano, vamos fazer uma ideia aqui, vamos ver o que a gente faz, tudo. Nós fizemos um hambúrguer com queijo de búfala empanado. Nossa, que deve ter ficado você sensacional. mordia, ele Não. derretia. Porque o queijo de búfala, o verdadeiro, ou mussarela, muitos pensam que é aquele queijo mais borrachudo. Mas não, o queijo do Marajó e o queijo, ele é como se fosse uma massa. Então, quando você morde, cara, deu até água na boca porque tô com saudade disso. Quando você morde, ele trago, né? ele derrama. Cara, o isopor vem cheio. Lotado. O isopor vem cheio. E aí, quando a gente fala que vem pra cá, o pessoal, cara, traz isso pra mim. E, manda isso. E, André, eu falei, gente, o isopor tá indo pequeno dessa vez. A gente tá se amarrando um pouquinho. Calma aí. Mas aí ainda trouxe. É complicado. Trouxe jambu. Eu acho que para todo lugar que a gente vai, né, sempre o que mais pede no Pará, tá? Pede muito o açaí, porque tem muita gente que às vezes pensa que conhece o açaí, né? Não, é completamente diferente. Muito diferente. Muitos locais a gente come o açaí ele é quente, ele sai do batedor, você coloca numa vasilha e come com peixe, com camarão, com charque. Daí surgiu também um hambúrguer com chutney de açaí. Mano, muito bom, muito bom. Você podia ter fazer. Pois é, né? Também, né? Eu tentei trazer, como o pessoal estava em Belém, eu não consegui chegar, porque para muita gente pensa que o Pará ele é pequeno. Cara, é um continente. Então, assim, a capital da minha cidade, onde eu realmente resido, ele fica só 700 quilômetros. Caraca. A capital. Então, assim, muito grande. E de lá, o que acontece? Eu ia trazer, mas eu vou ficar devendo, eu vou mandar para cá, tá? Vou mandar o pão de açaí, o pão de jambu, tá? O pão de jambu e o pão de pupunha.
Então, assim, dá para fazer uma variação gigante. Que a intenção, quando vocês, pô, André, bora fazer um bate-papo, tá vindo para cá para Fispal, vamos fechar alguma coisa. A intenção era trazer exatamente esses pães para a galera conhecer, porque quando a gente fala sobre inovação e cultura gastronômica, o Pará resolveu virar a casinha de cabeça para Sim, sim. baixo. Então, assim, Tem muita referência, muita gente boa. sim, quando me apresentaram o pão de pupunha, eu falei, ah, cara, vocês estão ficando louco. Pão de pupunha? Não, só que, pô, pupunha é como se... É a mesma massa de uma batata, só que tem um sabor um pouco mais forte. E aí, de repente, os caras me entregam um pão de açaí, me entregam um pão de jambu Nossa, deve ser... verde, e quando você come só o pão, demora um pouquinho, mas você sente um umami, a sua língua começa a salivar. Então ela saliva sozinha. E aí tem muita gente que Já fica tá assim, salivando pô, aqui só de falar. o que que a gente faz com isso? Então aí É muito surgiu. bom, velho. E hoje tem muita gente que vai, quando vai para o Pará, eles querem saber disso. O próprio pão que é utilizado, quando a gente fala sobre a variação do Pará, em Belém nós temos o pão de hambúrguer, que é conhecido, que ele é conhecido em Belém. Em Belém. Então, assim, o pão de hambúrguer de Belém é um pão totalmente diferenciado. Ele é um pão um pouco mais macio, tá? E ele não cria aquela casquinha quando você coloca lá. Ele fica macio, ele é uma almofada, tá? E o que que acontece? Quando você sai de Belém para comprar esse pão em outros locais no Pará, não tem. Não tem. Então, assim, Se torna uma exclusividade. exclusividade, exclusividade. E quando a gente fala do Pará, exatamente é isso. É essa loucura. Porque uma hora você está aqui, a Belém é a cidade que chove todos os dias. É São Paulo? Chove todos os dias. E em Marabá, que é dentro do Pará, só chove, meu irmão, só no inverno mesmo e acabou e é só E sol. olha lá, né? E é só sol. Então, assim, o Pará ele tem uma linguagem muito legal, né? Nós trouxemos um livro que a gente fez uma participação, que é o Panela de Origem. Esse livro, ele fala sobre essa gastronomia, exatamente sobre essa junção. Nós saindo de Belém, eu sempre falo que Belém, o Pará ele é dividido em 4 continentes, né? Então, nós temos Belém, até Tucuruí, que ele é conhecido pelos pescados, pelas inovações, pelo jambu, pelo tucupi, pelo açaí. Só que quando você passa de Tucuruí abaixo, quando você passa em Marabá, aí que vem a novidade. Nós somos capitais do bovino. Então, assim, rebanhos bovinos, a carne é uma das carnes mais selecionadas. Hoje nós temos muitas pessoas de outros países que estão lá. Não é à toa que no livro você vai ver que quando surgiu o Marabá nós temos muito libaneses. Libaneses, turcos. Então, é uma cidade de miscigenação muito pesada. Então, lá você tem tudo menos paraense. E afeta diretamente a gastronomia, né? Muito, Esse impacto muito, de muito. culturas, né? Muito. Marabá, principalmente. Marabá, quando ele foi conhecido, ele era conhecido pelo tucunaré e pela castanha do Pará. Marabá, ele tinha assim, uma categoria muito grande sobre a castanha do Pará. E a castanha do Pará, literalmente, ela foi saindo pelo rebanho bovino que foi chegando. Nós temos grandes frigoríficos na cidade de Marabá, né? Então, assim, precisava de muito espaço. Sim. Então, nós terminamos perdendo as produções de castanha, de açaí e ganhando a área bovina, né? Hoje você tem a soja, você tem tudo menos a cultura realmente, que era a cultura paraense, né? E hoje você tem muitas pessoas. Hoje eu sou um dos caras que brigo muito sobre esse lado, né? Esse lado. Já surgiu muitos convites para sair de Marabá. Cara, sai de Marabá que é para você ser visto. Pô, tu faz um trabalho bem legal, tu faz isso, faz aquilo. E o que aconteceu? Eu coloquei na minha cabeça uma coisa. Falei, mano, não vou sair dessa porra. Vou ficar aqui. Marabá, eu vou ser o cara mais louco que já aconteceu. Eu vou mostrar para as pessoas que Marabá, ele é muito rico. Ele é muito rico, então hoje eu saio para contar não sobre o Pará. Eu levo o Pará no peito, sou paraense com muito orgulho. Né? Fico feliz quando cheguei no estúdio, a galera começou a falar sobre a cultura musical aqui. Pô, achei muito legal. E eu resolvi levar até um ditado, que é uma música, que é do Pinduca, que eu acho bem legal, que ele fala que viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia.
E todo mundo pensa que é devido a fazer bagunça, grito, isso. Não, não, não. Nós saímos do Pará para falar no Pará na Terra Alheia, que é a terra de outras pessoas. Então hoje eu faço isso. Hoje eu levo o nome do Pará, principalmente o nome de Marabá, exatamente mostrando sobre essa categoria, que é uma categoria muito rica. E a inovação gastronômica lá tá fora da casinha, cara. Tá coisa muito Pela louca. a riqueza de sabores, de insumos, Muito, muito. de toda essa pluralidade que tem o Brasil como um Sim, todo, né? E principalmente o acesso a insumos que só tem lá. Eu acompanhei durante um período assim, um boom muito grande dessa questão gastronômica, o desenvolvimento de muita gente buscando conteúdo, e aí eu sim, comecei a ver uma galera muito forte indo para lá, sim, sim. justamente para conhecer e explorar. E eu acho que foi, sei lá, uns Sim, 15 anos atrás, vai. Eu sou entusiasta da área, né? Eu gosto sim, de acompanhar já há um tempo. E comecei a ver esse movimento, observar que, cara, o quanto é rico o nosso país, né? muito, muito, Tem muito. muita cultura, tem muitos ingredientes raríssimos que agregam muito valor, trazem É, muitas possibilidades de preparo. sim. E a gente às vezes se perde por uma coisa externa. Uma coisa que a gente sempre para, né? Sempre para. Eu tenho uma história muito legal, que é com a Nayara, que é da NBIS. O que acontece? A Nayara era uma panificadora. A NBIS era uma panificadora. Até no dia que eu cheguei, desmontei tudo, botei lá para fora, sai daqui Uhum, e vamos fazer algo diferente. Ela é um bairro que é um bairro que surgiu em Marabá há um tempo e agora que ele resolveu ganhar muito volume, que é o São Félix. Só que o que acontece? Eu levei um material totalmente diferenciado, um material de muita qualidade. E todo mundo se assustou. Porque quando você fala no São Félix, o pessoal sai desse bairro para ir para o outro bairro, que é Marabá, ou Cidade uhum. Nova, ou Nova Marabá, que são os outros bairros são mais comerciais, porque eles falavam que no São Félix não tinha nada de legal. Ela montou, cara, isso não vai dar certo. Aí vamos montar. E aí nós fomos lá e montamos hoje a estrutura da NBIS. No São Félix é uma das maiores que tem lá e trabalhando hoje com material de muita qualidade. Tanto o hambúrguer, que é um dos carros fortes dela, a Uhum. pizza, que é um dos carros fortes dela, e ela resolveu juntar os dois. Ela falou, pô, André, bora fazer esse casamento? Eu falei, bora, tô aí pra topar. E aí foi criado a Pizza Burger. E aí já fizemos teste, fizemos alguns sorteios, e presenteamos uma galera lá. E hoje a galera tá indo lá aí, já tá no, Já já tá no tá cardápio. liberado? Pô, já tá aí. O que que acontece? O, o Pizza Burger ficou legal porque ele não suja. Sim. Ele não suja. Ele vai ficar encapado, ele vai assar todinho e quando você morde, ele tem a película dele mesmo. Então você pode comer até sem guardanapo e vai indo. E lá sim, lá você pode ir. Um parque de diversão, irmão. Você faz tudo. Faz tudo. Como desde o. Para quem não conhece, tem um turu. Turu é o minhocão sul, que no Pará se consome. É o Viagra do Pará. Hum. Alô, Johnny. É o Viagra do Pará. O turu é um prato que se tornou exótico. Uhum. Então você já tem o ceviche de turu, e aí por que não fazer outras coisas, né? Então já que tinha o caldo, já tinha isso, e aí a galera vai brincando, né? Sim. Então bora fazer. Aí tem jacaré, tem turu, tem pato, pirarucu. Hoje nós estamos com uma rede de defumadores muito grandes no Pará. Né? Assim, fico muito orgulhoso. Tem uns caras que são muito fera mesmo, estão trabalhando. Hoje o Douglas, chefe Douglas, que foi um dos campeões dos Estados Unidos, né? Hoje mora no Sim. Pará. Ele mora no Pará hoje. E ele fez uma releitura do presunto de pirarucu, só que pirarucu fresco. Agora você imagina, ele tá lá dentro, no berçário do pirarucu, ele limpa, pega o pirarucu, ele tem tanto a manta quanto o lombo, e ele resolveu fazer o presunto de pirarucu, mas fresco. Tá lá, então ele faz o trabalho dele. E eu tive essa oportunidade de pegar para fazer tanto hambúrguer quanto pizza. E eu falei, pô, Douglas, aí tu tá brincando demais, cara. Tá brincando. Essa questão regional é algo muito fora da curva, porque
a gente está aqui numa cidade que ela é um encontro dos mundos, né? Sim, São Paulo sim, é a capital mundial da gastronomia sim. e a gente tem aqui diversos paladares, temperos, aromas, sabores, mas eu tenho muito esse fascínio por ir numa região e provar da cultura, da gastronomia local, para você entender, conhecer os ingredientes, cara, é obrigatório. Eu fiz gastronomia por paixão, né? Não opero, não faço, assim. Eu cheguei a fazer e concluir, e uma das coisas que tinha um grande amigo lá, que se tornou um grande amigo, que é um professor que eu tive, e ele falava assim que é obrigatório você ir numa região, numa cidade, conhecer uma cultura e provar da sua raiz alimentar, Sim. da sua essência, dos seus ingredientes raiz, dos seus preparos raízes. É uma ofensa você não provar, porque você desrespeita a cultura, a origem, a tradição daquele povo. E, cara, ele contava histórias fantásticas, assim, um cara que viajou o mundo inteiro, né? Ele era um senhorzinho já, e ele viajou o mundo inteiro aí cozinhando pra galera, e é fantástico esse universo, assim, de você poder conectar as É, pessoas. é, é, assim, eu sempre falo que se você tiver um fogo, uma faca, o resto O tudo vira resto comida. resolve. Tudo vira comida. E, assim, eu sempre comento com as pessoas, mas sou filho de um pescador que era garimpeiro. Para quem não conhece, para quem sempre leva um susto, meu pai trabalhou na Serra Pelada. Meu pai Caraca. trabalhou na Serra Pelada. A minha mãe era uma bancária, depois se tornou enfermeira, né? Então, assim, quando a gente fala sobre uma cultura, teve uma época que vieram fazer uma entrevista comigo e perguntaram assim: cara, tu é um cara que está sendo visto por muitos locais, está sendo convidado a participar de muitos eventos e tudo. Da onde vem esse berço gastronômico? E eu parei e falei, cara, não tem um berço gastronômico. Só sou eu. Na minha família não tem ninguém que mexe com gastronomia nem nada. E há um certo tempo eu recebi um programa gastronômico em Marabá, que ele foi fazer uma matéria e queria conversar com algumas pessoas que fosse antiga na cidade e que Uhum. eles fizessem alguma comida que já fosse conhecida e tudo. E eu parei, falei assim, cara, a minha avó tinha um mingau de milho com leite da castanha do Pará. Ó, Leite da castanha do Pará. E eu parei, eu falei assim, pô, cara, tem um prato que é bem legal, que quando meu pai ia pescar, que a gente era pirralho lá, ele pegava o peixe, a gente limpava o peixe e assava numa vareta, na brasa, que é chamado de moqueio, né? uhum. E eu falei, pô, para aí. Caraca, eu, pô, eu tenho uma origem pesada, pesada, pesada. É que às vezes Pô, a gente não se dá conta, né? conta. Aí eu parei, eu falei assim, pô, dá pra gente ver isso aí, vamos rever agora. Aí eu voltei nesse canal de TV, falei, ó, quero corrigir uma coisa. Eu tenho um berço gastronômico e ele é muito mais pesado do que eu imaginava. Que dó. Então, assim, a minha avó sustentou filhos vendendo mingau de milho, né? O meu pai, na época, a gente falava que, pô, a gente vai pescar pra comer isso, aquilo. E hoje é uma coisa assim até que bate na raiz um pouquinho, que eu falo pra ele agora, eu falo assim, pai, eu quero levar os meus filhos pra fazer o que eu fazia. E hoje eu não consigo. Eu não consigo, não tenho, não sei o que fazer. É E porque, cara, a velocidade nossa hoje é muito grande. Putz, a gente vira e mexe e cai nesse assunto, né? Eu tenho essa mesma pegada, assim. A minha raiz de entrada, as minhas memórias afetivas da cozinha, eu sou paraibano putz, eu cresci uma boa parte vendo a minha avó cozinhar ali, raspar o coco para fazer rapadura, fazer um cuscuz no leite do coco ali, extrair o leite do coco, fazer cozido, pirão, caranguejado, assim, caldeirão de nossa, caranguejo. Então, eu me fiz um determinado momento da vida essa mesma pergunta. Por que eu gosto tanto de cozinhar? Mas eu não tenho assim, meu pai cozinha, tal, sempre cozinhou em casa, minha mãe também. Mas a origem, a raiz veio da minha infância.
E aí lá em casa eu brinco muito, né, com meus filhos. Vira e mexe a gente faz... Ou eu fiz faculdade, então tem a doma lá, eu pego metadoma em um, eu vou te ensinar a fazer isso. Aí eles brincam, se eles gostam, querem tentar inventar alguma coisa. Mas são memórias que vão ficar e que é difícil a gente conseguir transmitir a mesma coisa que a gente recebeu. Nós temos um desafio a minha avó, ela teve, se eu não me engano, tá, avó? Se eu esquecer de alguém, a senhora me avisa. Ela teve 15 filhos, não tinha o que fazer, adotou mais 3 e criou mais 4 netos. Leve, né? Leve. E a minha avó, ela faz um feijão. Ela faz um feijão, cara, ela utiliza água, alho e cebola. Mais nada. Nada. Só que é o seguinte, toda viagem que eu faço, quando eu volto, eu vou direto pra cozinha da minha avó. Eu falei, cara, eu quero só feijão. Eu coloco feijão ali, coloco um pedaço de carne, feijão. Só feijão. E a gente tem um desafio na família. Quem vai fazer o feijão igual o dela? Não vai. Não vai, porque Não assim, vai, a gente cara. não consegue. E ela ensina e ninguém consegue reproduzir aquilo ali. Uma das coisas mais loucas, assim, tinham várias coisas que minha avó fazia que eu gostava muito, mas ela fazia um arroz doce que era fora de série e fazia lá a gente chamava de munguzá, né? Mucuzá. Aqui o pessoal Chá chama de burro. aqui o pessoal chama de canjica e tal, não sei o que, mas usa o milho branco e tal. E aí eu lembro que na faculdade eu estava participando de uma competição que um dos parceiros fez, né, na época de São João e tal, vamos fazer. E aí a gente tinha que escrever uma receita, né, preparar uma receita para competição. E, cara, nesse dia eu entendi e tive a experiência desse glamour que se fala da gastronomia, dessa coisa da memória. Eu entendi o que é a memória afetiva. Eu lembro que era umas 10 e pouca da noite, eu sozinho na sala de casa com um bloquinho, eu tenho isso guardado até hoje em casa, eu tentando lembrar algumas coisas, alguns ingredientes. E aí me veio à memória a minha avó cozinhando. Ela era cantora de seresta, meu avô tocava. E aí ela começava a cantar os bregas dela lá na cozinha. Eu comecei a sentir o cheiro. Ela preparava como se fosse um chá com cravo, canela e capim santo para fazer a base do munguzá. E aí eu lembro que ela descascando, ela cortando as coisas. E aí eu lembrei da música, eu comecei a cantar a música. Eu lembrei como é que ela prepara. Eu fui escrevendo, cara, deu 2 páginas assim. E as páginas tem uns contos que tá borrado, porque eu comecei a chorar na hora, lembrando que a minha avó já é falecida. E aí eu fiquei com esse negócio. Falei, cara, nunca mais eu vou comer isso. Nunca mais. Quando a gente se fala sobre isso, hoje são 3 filhas que eu tenho, né? E a mais nova, ela é mais colada comigo, né? Falando nisso, eu vou estar no Mundial de Pizza, né? Que vai ser aqui em São Paulo. Legal. E ela cozinha comigo. Ela cozinha. A minha mais nova, ela cozinha. Ela tem 8 anos. E você tem que ver o que essa menina faz numa cozinha. Legal. Ela tira onda. Ela briga com as pessoas na cozinha. Quando a gente fala sobre financeiro, sobre organização, teve um vídeo dela agora que bombou, ficou muito massa o vídeo dela, que eu estava fazendo a ficha técnica na cozinha e eu comecei a chamar os funcionários, né? E eu falava assim, eu preciso de cebola, quanto que eu vou usar de cebola? E ela estava na cozinha. Aí o funcionário falou assim, não, é um quarto de uma banda. Aí tá, e eu falei assim, e comecei a brincar. Aí o outro pegou e falou assim: não, quero uma colher só. Aí ela olhou, o vídeo é muito engraçado, porque ela olhou meio assustada, né? O que foi, Maria? Ela falou, pai, é uma ficha técnica. Eu falei, sim, filho, é uma ficha técnica. Falou, será que o pessoal não entende que a ficha técnica é feita por pesagem e não por colher, por banda? Aí eu fiquei muito. 8 anos. 8 anos. Então, assim, ela teve um dia que eu estava fazendo uma feijoada, estava gravando para uma empresa e eu estava fazendo feijoada. E ela falou assim, pai, posso fazer? Tá, pode. Só que eu deixei assim, né? Pô, vou ver o que ela vai aprontar, né? E fiquei filmando tudo. Quando eu olhei, pô, minha filha, 8 anos, minha filha tá fazendo feijoada. Hambúrguer, você não tem ideia.
ela é muito enjoada. Ela é muito Imagina enjoada. daqui a 10 anos. Mas isso é legal, transmitir essa essência, né? Que a gente falou. Tem horas que coisas que a gente vivenciou, a gente não vai conseguir, eles não vão conseguir provar, experienciar, né? Sim, sim. Mas a gente tenta transmitir, né? Levar um pouco adiante essa cultura, essa coisa familiar. Então, tem um bolo super tradicional, o bolo baeta, né? Nossa, minha avó fazia um sensacional. A minha tia tinha a receita anotada, ela me passou, aí eu fiz, ficou bem parecido. Aí eu peguei as crianças já, ó, é assim que fazia, minha avó fazia, expliquei, aí mostrava foto. Cara, a comida, ela tem o poder, e desde sempre isso, né? De conectar as pessoas. De reunir, de trazer essa coisa da interação familiar, da interação intercultural. Eu acho que a cozinha em si, ela é um encanto. Ela é um encanto que ela paralisa, encanta, ela tira o estresse, ela ajuda a curar. A cozinha, ela. Cara, hoje eu tenho essa liberdade, eu tenho essa autonomia de falar que eu era um cara que eu era muito preconceituoso com a cozinha Uhum. e hoje eu não sei viver sem a cozinha. Hoje eu não sei. Então, assim, para onde eu vou, eu sempre estou cozinhando. Às vezes eu viajo para fazer um turismo, né? Não, vou Já fica de turistar. olho. E aí, quando uma hora para outra eu tô na cozinha, chega lá, tem alguém que me segue, tem alguém, pô, o chefe André tá aqui e tudo. Pô, chefe, entra aqui na cozinha, vê as coisas. Então, assim, é o que me deixa mais encantado, né? Tive a honra de trabalhar em alguns eventos por Tirulipa, né? Então, assim, foi aonde que realmente deu uma explodida bem legal. Gravamos com Luciano Zafi, então depois teve Luciano Zafi, Gabriel Gava, Globo, então assim, já foi indo para muitos locais. E quando hoje a gente olha essas coisas do passado, que, como minha filha fala, quem escolheu o nome da minha empresa foi minha filha, a do meio, que é a Bianca, Bianquinha. Ela era bem menor e a gente discutindo sobre nomes. E ela incutida, sentada do lado, lá falando e tudo. E eu toda hora mandando ela calar a boca. A gente Uhum. discutindo sério, tava eu, nosso gerente de produção, que é o Alexandre. O Alexandre, eu não faço nada sem esse cara na minha vida. Tem o Alexandre e a gente tava discutindo sobre a empresa. E ela do lado. Ô, pai, você não vai cozinhar na casa das pessoas? Porque é o seguinte, para quem não sabe, o chefe André, ele começou a cozinhar no fogão de 4 bocas, 3 bocas, não, era 4 bocas, 2 bocas estavam queimadas e uma não funcionava direito. Deu ruim. O Era um chefe fogão meia boca. não, literalmente era 1h30. E, e, e como eu não tinha estrutura e eu tinha que girar dinheiro, eu tinha que fazer isso ganhar verba, até fugindo um pouco do assunto, porque eu lembrei realmente disso, eu ia cozinhar nas casas das pessoas. Eu ia se tornar um personal chef. E aí ela pegou e chegou para mim, pai, por que você não vai cozinhar na casa das pessoas? Por que o nome não é em casa? Filha, para de graça e tal. E aí ficamos uma lista de nomes de empresa, tudo que. Ele foi dormir. E no outro dia o Alexandre me liga. Ele falou, cara, é um nome pegajoso. Vamos a esse nome. Eu falei, cara, mas em casa. Tá, vai. Vai. Pelo incrível que pareça, se passaram 3 anos, 4 anos. Passaram 4 anos, veio a pandemia. Nossa, Qual era o nome que mais se verdade. usava na pandemia? Em casa. Em casa. Verdade, hein? Mano, tudo hashtag em casa. Hashtag em casa só Bombou. caía onde? Só na minha Você. empresa. Tudo. E aí, como a gente não tava fazendo eventos com a empresa de buffet, cara, o que que nós vamos fazer? E aí que eu sempre falo, gente, quem não conhece um gerente, um engenheiro de produção, coloque esse cara na vida de vocês. Os empresários, amigos, cara, se vocês não conhecem engenheiro de produção, coloque esse cara na vida de vocês. O Alexandre, ele foi um cara que ele olhou, pegou e ele me dava as ideias de financeiros, fazia os cálculos, as invenções, tudo.
e colocava. E ele falava assim, mano, tu simplesmente executa. Eu te dou a fórmula. E foi isso que aconteceu. Quando veio a pandemia, quando ele olhou o nome que só saía em casa, em casa, em casa, fica em casa e tudo, ele falou, cara, nós não estamos podendo fazer festa. Vamos entregar delivery. Pelo incrível que pareça, foi aí que surgiu o André na Pizza. Sim. O André na Pizza e nos hambúrguer. Só que acontece, eu não tinha estrutura na época. Eu trabalhava com fogão, coisas. E eu tive que correr atrás de uma chapa. Não consegui dinheiro para comprar uma chapa. Eu falei, peraí, eu tenho uma churrasqueira de tambor lá atrás. Foi essa mesmo. Cara, vai essa, bora. E eu não vou mentir, eu não tinha base de hambúrguer. Eu. A galera vai querer me matar agora, vai. Eu odiava hambúrguer na época. Cara, eu tenho uma base para fazer 1 milhão de coisa. Porque a gente sai com a cabeça da faculdade, a gente sai com aquela cabeça meio ondulada de criar mínimo detalhe, de desenhar prato, de fazer isso, fazer aquilo. E eu não gostava. Eu falei, pô, bicho, hambúrguer, cara. Galera, a gente encerra por aqui, tá? Ele não gostava de brincadeira. Aí, hambúrguer, cara. Tá, vamos fazer. Só que eu fui realmente sendo muito audacioso, né? Então eu comecei, aí. Deixa eu pegar um molho daqui, molho dali, deixa eu fazer aqui meu próprio creme cheese. Então, e aí foi indo e começou realmente a ser visto. Muito visto. Então, assim, enquanto que a galera tava trabalhando com básico, o louco tava trabalhando com uma coisa que ninguém nunca viu e que o pessoal queria comer, queria provar e tava aí, bora, vamos. E aí foi aí que foi surgindo. Depois de tudo isso, eu realmente, cara, aí. Eu sou um cara muito burro. Eu tenho que estudar isso aqui. Eu tenho que estudar. E foi na época que eu realmente fui estudar hambúrguer. Fui estudar tudo. Desde pão, os nossos amigos que são realmente chefes de hamburgueria, são os caras que eu admiro pra caramba. Quando eu fui olhar, desde a porcentagem de gordura, temperatura da brasa, temperatura de chapa, e eu vi que era muito mais complexo Sim. do que um prato quente. A galera tem a mania de olhar como uma coisa simples, né? Mas Sim. em si, gerir um negócio já não é algo simples, né? Você construir e gerir um negócio tem diversas nuances, diversas etapas que você tem que se preocupar e cuidar. Sim. E por mais que o hambúrguer ele pareça ser um produto simples, ele tem uma vertente muito grande e muito variada. Muito. Você tem diversas execuções que você pode fazer, você pode trabalhar a questão cultural, você pode trabalhar modalidades de hambúrguer diferentes, um hambúrguer alto, um smash, uma linha vegetariana. Então você tem muita versatilidade com ele. Eu acho que o hambúrguer, ele abriu a praça para muitas pessoas que às vezes queriam trabalhar gastronomia e não sabia como trabalhar. Verdade. Como trabalhar. E, assim, o hambúrguer em si, ele foi se tornando muitas vezes as pessoas imaginam que os Estados Unidos leva a fama dos hambúrguer, né? Cara, mas o Brasil hoje, ele dominou isso. Sim. Lá tem muita hamburgueria com uma cultura muito forte, com uma identidade de marca muito forte, né? Mas são hamburguerias muito tradicionais. Tem hamburguerias que têm 100 anos, velho. Então, assim, e por mais que esteja há tanto tempo rodando, a gente vê a capacidade do povo brasileiro em pegar algo e quando quer fazer mesmo, mudar a chave do negócio. O brasileiro é saliente demais, né? Demais. Isso se reflete em tudo que a gente faz, e principalmente na gastronomia. Se você olhar de norte a sul do país. Tem uma trend que eu acho bem legal, que eu acho que todo mundo já assistiu, que fala que o Brasil pega a cultura gastronômica dos outros países e estraga, né? Pega o cachorro quente, pega o hot dog dos Estados Unidos, que é o pão e a salsicha, aí chega aqui, a gente joga purê, joga milho, carne moída, aí tudo. pega a pizza da Itália, que tá lá. Pega aquela pizza da Itália que tá toda bonitinha, o cara, fermentou aquela massa não sei quantos dias e tudo, e aí chega com um molho todo específico, aí chega aqui, a gente joga moela, joga coração, carne, e aí vai indo. Então assim,
quando a gente fala sobre cultura gastronômica, realmente o Brasil não estraga, não, gente. O Brasil, ele melhora a É gastronomia. verdade. O Brasil, E ele deixa de principalmente pelo encantar. acesso, né? A gente tem uma estrutura de insumos muito rica, Sim, né? E tudo praticamente vira comida no Brasil. tudo, Então, tudo, tudo. se você olhar de ponta a ponta do país, tem diversos ingredientes, raízes, vegetais, que tudo tem uma aplicação muito prática na cozinha e que você consegue, de fato, extrair algum produto ou algum preparo legal. Olha, em 2007 foi a primeira vez que eu participei do Mundial de Gastronomia, que eu tive essa oportunidade de participar. Era um cara que, pô, não sabia de nada. E de repente eu chego numa rodada, eu tenho uma foto que eu acho que é uma das melhores fotos que eu tenho, é uma das fotos que eu guardo, a sete-chave, que tá eu, o chefe Saulo, que antigamente eu tratava o cara assim como um ícone, hoje o cara é um amigo meu, eu gosto muito do Saulo. E assim, tá a foto, tá o Saulo, tá o Thiago, tá, tá o Wake, tá gente, perdão, tá o Ian da Argentina, tá uma galera. E eu era fã dos caras. E eu tava disputando o Mundial de Gastronomia na época com eles. Eu sem entender nem o que estava acontecendo. Eu não sabia se eu tirava foto, se eu pedia autógrafo ou se eu cozinhava. Né? Então, E a assim. pressão, né? E a Porque pressão. competir com os caras que você é fã Pô, uma é uma pressão grande. coisa. E aí foi. O pessoal até brinca hoje, fala assim: Ei, cadê o cara da panelinha? Porque eu gostava muito na época de trabalhar com arroz. E eu tinha uma chefe que ela falou assim: trabalha com simples, com o que você já faz. Falei, porra, o que que eu já faço? Ah, eu até brinquei, eu só sei fazer arroz. Faz arroz, mas faz o arroz. É. E aí eu fiz uma panelinha. Para quem não tem esse conhecimento, a panelinha, ele é um prato, é um arroz cremoso, tá? Não é um risoto, tá, gente? É um arroz cremoso com sabores. Então nós fizemos um arroz cremoso usando tucupi, jambu, o creme do camarão e bastante mussarela. Então assim, a panelinha ela se tornou símbolo. Hoje, todo restaurante no Pará que trabalha no período noturno tem panelinha. Que legal, né? Todo restaurante no Pará tem a panelinha. E a panelinha, ela realmente virou um símbolo. E um símbolo. E eu fiquei muito feliz porque quando a gente falou sobre panelinha, que eu olhei, eu falei, caraca, velho. Ó, o cara que só trabalhava com arroz. O que que isso Deixou aconteceu? um legado, né? Deixou. Deixou um E legado. assim foi indo. O hambúrguer, nós fizemos um hambúrguer com o queijo de búfala, que hoje também é bem procurado. Tem o hambúrguer de búfala, com queijo de búfala, com camarão salgado nosso, e o creme de tucupi, não é uma maionese, ele é um creme agridoce. E também alguns locais também servem ele, que é um queijo, que é um hambúrguer também que ficou muito bom. E os outros foi quando nós tivemos essa ideia de pegar esses pães que tem sabores paraense e transformar ele em hambúrguer. Então, assim, Olha, eu provaria um negócio desse aí. Tem mas, que. depois que eu vi, pô, chega em São Paulo e sou recepcionado com o cara falando de pato e jambu, pô, foi, já ganhou, pô, já me ganhou. Cara, você falou que também dá uma consultoria aí pra galera, né? Sim, sim, Como é que é esse processo de consultoria? Até para quem quiser conhecer um pouquinho como é que sim, faz, sim. o que que é o seu trabalho junto com Tá. isso e como é que é esse processo. Hoje nós temos uma empresa, né, que a gente trabalha com restaurantes. São vários restaurantes, lanchonetes, pizzarias, né? Nós temos uma consultoria em geral. E essa consultoria ela vem te ajudar do início da tua empresa, né, até os grandes lucros. Então, o que acontece? A empresa, em casa consultoria, ela não gosta de pegar a empresa que está dando dinheiro. Não gosta. A gente odeia isso. A gente quer aquela cara que É fala o assim: problema. eu não tenho dinheiro para pagar a consultoria, mas eu quero. E a gente entra nessa empresa. Aí só que entra o André, entra o Alexandre, então entra as outras pessoas que vai fazer essa empresa funcionar. Então, desde a galera do marketing, a gente que chega com ficha técnicas, modos de trabalho. Tem uma coisa que nós implantamos nas empresas que poucas pessoas utilizam, mas hoje fora, principalmente na Europa, se utiliza muito, que é o salário da empresa. Aqui nós falamos sobre tabela CMV, falamos sobre tabela de custos, ficha técnica, falamos tudo isso. Mas são poucas empresas hoje
que os proprietários não tratam ela como verdadeiro funcionário. Uhum. Não tratam. Então, hoje a gente implanta o salário da empresa. Aí, o que que se faz com o salário de uma empresa, André? E hoje, todas as empresas que nós trabalhamos, que ela optou em trabalhar com esse modo, hoje está no modo, bicho, muito estabilizado. Então, Legal. está muito bem. O que que acontece? Hoje, a gente montou uma hamburgueria, e a nossa hamburgueria, nós temos todas as fichas técnicas, nós temos a comissão, nós temos isso, temos aquilo. Só que poucas pessoas esquecem que aquela empresa não é dele. Aquela empresa é dela mesmo, Uhum. tá? Só que quando chega final do ano, eu quero fazer uma mudança na minha empresa. O que que a maioria dos proprietários fazem? Ou faz um empréstimo, ou tira dinheiro do próprio caixa, ou até mesmo faz tiro, um capital Sim, daquele próprio, né? dinheiro, Investe às vezes, né? exatamente investe. Só que nós implantamos esse salário da empresa, que é o 10º salário. Então eu tenho 9 funcionários e eu tenho um 10º, que é a empresa. E isso é um dízimo, meu amigo. Isso é um Uhum. dízimo. É uma regra na empresa. Eu tenho que tirar esse salário da empresa todos os meses. É o primeiro pagamento que eu faço é da É o da empresa. empresa. Pode faltar qualquer pessoa, mas da empresa não pode faltar. O que acontece? Chegou o final do ano e a empresa ela quer se dar um banho, né? Ela quer ir no salão, ela Uhum. quer pegar pintar ali a sua paredinha, quer trocar uma lâmpada, quer fazer uma estrutura melhor. O que acontece? Eu não vou ficar descapitalizado. Por quê? Verdade. A minha empresa ela tem um salário. É uma boa estratégia. A minha É empresa uma ela boa tem um salário. estratégia. Aquele salário ele é esquecido. A minha empresa pode passar dificuldades hoje. Aquele dinheiro não se mexe. Não se mexe de forma alguma. Por quê? Aquele dinheiro é para cuidar dela. Ó, tem uma lâmpada ali, eu preciso trocar. Pô, André, minha televisão, eu preciso de uma televisão maior e tudo e tal. Final do ano a gente mexe. Tem pessoas que trabalham com esse modo hoje que, cara, eles olham pra gente e falam assim, mano, eu cheguei aqui porque a nossa regra é essa. A cada 10 meses se dá uma repaginada. Sim. Cada 10 meses a gente ou vai colocar uma estrutura nova, um painel novo para foto, ou vai mudar alguma coisa da cozinha, ou vai colocar uma... A cada 10 meses a gente tem que fazer isso. E teve um cliente nosso uma vez que ele chegou para mim e falou assim, cara, fiz a mudança da empresa durante 3 anos, mas a gente tinha um lucro para fazer isso. E eu levei um susto hoje. Eu falei, o que que foi, pô? Ele falou, cara, eu fui no banco e o meu gerente me chamou perguntando sobre a conta que a gente tinha, que a gente declarou e tudo, e essa conta não se mexe. Eu falei, que conta? Ele falou, a conta da empresa. O cara tava 3 anos movimentando a conta da empresa sem tirar um centavo. Sem tirar um centavo. E aí ele olhou e falou assim, cara, Tinha uma grana. tinha uma grana. E ele falou, pô, e ele me ligou. Falou, mano, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu falei assim, cara, espera aí, vamos ver. E aí nós montamos uma outra empresa para ele. Só que a gente tinha um restaurante básico e nós abrimos um restaurante bem mais Uhum. luxuoso. Continuamos com o básico que fornecia ali o espetinho, o Sim. pastel e tudo. E montamos um bem mais requintado, um restaurante bem mais sofisticado para Sim. ele, com o dinheiro da mãe. Aí, assim, hoje a gente tem esse modo de trabalho, que é um modo bem mais específico. Bom, a gente tem. Eu tive a oportunidade de estar trazendo a Nayara, que é uma parceira nossa que veio visitar a feira desse ano. E a Nayara, ela começou também a trabalhar com esse modo. E hoje, para quem conhece a pizzaria dela, a hamburgueria dela, que ela hoje ela tem a hamburgueria, tem a pizzaria, então o ramo de alimentação com ela está muito grande. E ela também, ela, melhor do que ninguém, ela pode falar o que foi que aconteceu com a vida dela. E a nossa empresa é dessa forma. O Em Casa, ele vem fazendo essa mudança, ele vem paralisando um pouco alguns negócios e dando um choque de realidade nas pessoas. E mostrando os modos diferentes, né? Como a gente viaja muito, eu sempre vou Sim. recapitulando, conhecendo várias pessoas. Tem um cara que, se vocês forem no Pará, eu queria muito que vocês conhecessem, é o Maurício Façanha. Maurício Façanha é um cara de muita referência, não só para mim, mas para muita gente. E aprendi muita coisa com o Maurício Façanha.
Era um cara que ele vendia telefone. Vendia, naquela época, não sei se chegou aqui em São Paulo, mas naquela época no Pará tinha a Amazônia Celular. A Amazônia Celular era uma empresa muito pequena, na época que começou, e ele vendia celular para a Amazônia Celular. E o Façanha hoje é dono de uma rede de restaurantes gigantes, tem uma cervejaria gigante, tá? Que é a Viroserva. E então, o Viroserva e o Viraçaí, que são as empresas. E agora o Façanha, ele realmente trabalha com essa parte de consultoria. Ele agora, a empresa dele anda só, então ele tem esse Consegue tempo para fazer dedicar um isso. tempo para isso, Então, né? assim, eu tenho uma amizade muito grande com o Façanha, gosto muito dele. Façanha, meu irmão, um abraço. Obrigado por tudo que tu fez por mim. Faz até hoje, né? Tenho essa oportunidade de hoje entrar É impossível eu ir em Belém e não ir com ele. Então, assim, aprendo muito com ele. Todas as vezes que a gente senta, que vai bater um papo, que vai conversar, a gente aprende muito. Então, assim. E teve um dia numa palestra que eu dei em Minas Gerais que eu citei. Né? Nós conversamos 2 dias antes em Belém. Uhum. E aí eu estava com a palestra toda pronta a palestra. E quando eu cheguei para dar a palestra, eu mudei a palestra todo dia. Nossa. Por causa simplesmente de meia hora que eu tive de conversa com o cara. Tem gente que conecta e que consegue dar uma olhada e despertar uma visão completamente fora do que a gente não estava enxergando de negócio, né, Sim, cara? sim, sim. E aí a gente vem com essa pegada que é totalmente diferente. Nós também, para quem pensa que a gente só foi no luxo, tá? Gente, a gente tem uma empresa de consultoria, tem o buffet, né? Trabalha hoje com grandes eventos, mas nós quebramos. Nós já quebramos, nós já fomos embaixo. Nós tínhamos uma empresa chamada Peixaria Express, que era aquela empresa que trabalhava com fogão duas bocas ali, 1h30, né? E um forno que a gente tinha que empurrar uma cadeira para tampar, passar um peixe para a gente entregar. Caraca. Então, essa empresa nós quebramos, mas até hoje ela está no Facebook. Quem quiser conhecer pode olhar lá, que é Peixaria Express. Né? Então, a gente entregava peixe na casa das pessoas pronto. Então, fazia entrega do peixe inteiro. Nós temos um peixe lá no sul-sudeste do Pará, chama tucunaré. O nosso tucunaré é feito na manteiga. Então, assim, as pessoas só iam para comer na beira do rio, ou em restaurantes muitos que são sofisticados. Só que nós resolvemos fazer esse tucunaré e levar para casa das pessoas, No delivery. no delivery. E aí, só que, pô, o André ele sempre foi muito louco. E eu ia, vestido com doma, ia fazer a entrega desse peixe. Só que chegava na casa do cliente, eu não entregava na porta. Levava até a cozinha e servia. Eu montava o peixe dele na travessa da casa dele, Caraca. tirava tudo, montava a mesa dele e saía para montar os outros. Então todo mundo queria ter aquela experiência Sim. do cara tá montando o peixe na. Pô, o cara não me entrega o peixe lá na porta. Ele monta o peixe. Né? Tô que depois de tudo isso que aconteceu, nós tivemos a mesma pegada. E hoje nós temos noite de pizzas, noite de hambúrgueres, nós temos noites árabes, que a gente trabalha muito com a kafta, e isso foi exatamente através do peixe. Só que em vez de a gente trabalhar ali para 200, 300 pessoas, não. A gente faz uma coisa que é muito selecionada. É para 10, 15 pessoas. Então, hoje, quando a gente fala sobre eventos, sobre o futuro, sobre as despesas, as coisas que aconteceram, nós passamos por tudo isso, né? Então, o Alexandre, que muita gente vai ver, eu acho que todo livro, toda revista, todo jornal, eu sempre falo no Alexandre, porque ele foi um cara que ele falou assim, cara, ele trabalhava numa empresa muito grande. E ele saiu e falou assim, bora trabalhar junto. Foi apostar no sonho. Bora. Falei, bora. E eu não vou mentir, não, nem sabia o que era engenheiro de produção, meu irmão, na época. Tem 8 anos, 9 anos. 9 anos eu não sabia o que era engenheiro de produção. E ele pegou e pediu para fazer uma auditoria na minha empresa. Nossa. Quando Imagina, hein? ele me fez chorar. Me fez chorar. Imagino. Eu tava mais errado do que tudo. Muito, muito, muito mesmo. E aí depois foi indo e sempre foi trocando essas ideias, sempre foi falando, sempre foi. E o Alexandre hoje, ele não tem vaga para nada na agenda dele. Eu imagino. A Nayara, que é a nossa parceira de negócio, gosto muito de estar trabalhando porque é uma pessoa que escuta muito. Nayara até brinca, fala assim: e aí? E o Alexandre, vai ter vaga? Ei, eu sou da empresa.
Não tem vaga. Hoje o Alexandre faz parte da Tem rede. hora que chega num patamar que você não consegue dar conta mais, né? E é um moleque de 33 anos. Tá? Aí, ó, pra você ver. Moleque de 33 anos. Hoje ele faz bom. parte do grupo Partage, que é o grupo de shoppings, né? Então, assim, ele é o cara que vem com inovações de retirar empresas prejudicadas. Então, só para você ter uma ideia, que hoje esse moleque de 33 anos, ele trabalha em empresas multinacionais, né? Para tirar, exatamente para vir com ideia para retirar aquele prejuízo que elas tinham. E hoje, tanto Senai, Sebrae, tudo convida ele para estar trabalhando. E eu tenho essa honra de falar assim, cara, o cara tá comigo, o cara é comigo. E assim, a gente tem muita ideia. Até ainda agora, na hora que eu cheguei aqui, eles tinham me ligado. Falei assim, mano, já chegou tudo, que tem uma agenda a seguir, né? Vocês realmente já estavam no... É a primeira empresa, nós saímos agora, saímos do aeroporto direto Hoje o para cá. dia ainda vai render, né? Vai render ainda. Se viemos direto para cá. E assim, toda hora tá ligando, tem um telefone desligado ali, porque não dá, a gente tem que seguir realmente a agenda que eles passam pra gente, porque tem toda uma programação pra gente fazer aí, né? E para quem tá acompanhando a Fispal sabe que vai ser grande essa briga aí. Bom, irmão, obrigado por você ter vindo aqui cara. bater esse papo com a gente. Eu sei que você vai estar com a agenda bem cheia essa semana. Sim. A gente vai estar... A galera vai ver esse episódio um pouquinho depois, mas a gente tá falando da semana da Fispal. E foi uma oportunidade, né, de ter o chefe aqui em São Paulo pra gente conciliar as agendas e conseguir gravar. A gente vai se encontrar na Fispal aí, temos alguns passos aí à frente, né? Em algumas das competições eu vou estar por lá também, meio me enxerindo no negócio. Mas queria deixar também um presentinho aqui dos nossos parceiros, né? Agradecer pelo livro e o presente. Já fiquei sabendo que eu vou ganhar uma garrafa de cachaça Jambu, então... Cara, galera, assim, eu curto boné pra caramba, cara. Pô, e tem muita coisa, meu irmão. Tem bastante coisa aí. Vai dar pra dar uma brincada aí nesse negócio aí. Que vai. Obrigado pela esse aqui compartilhar. Eu vou usar esse aqui. Esse aí é da casa. Esse aí é o bonezinho da Speed. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento. Eu acho que é muito válido a gente cada vez mais botar não só a cultura, mas a gastronomia, o diálogo, as histórias, as referências que a gente tem, trazer isso em evidência, né? Que inspira, traz... Às vezes, você falou no comecinho ali que a gastronomia foi algo que te tirou da depressão. E às vezes, quantas pessoas não tem aí que pode estar numa situação dessa e que, de fato, através da gastronomia pode mudar a vida. É uma prática prazerosa que, quando você se envolve, você mete a cara, faz, o negócio muda de cenário. Cara, mas primeiro, novamente, só tenho que agradecer, né? Vou deixar um convite. Nós vamos gravar um programa seu, nós vamos gravar em Marabá, na Orla. Bora. Tá no pôr do sol, tá? Vou fazer questão, tá? Levar essa galera para lá. Quem sabe a gente não faz um festival lá de hambúrguer, levando essa galera. Como eu já levei, né? Levei o Adam o ano passado para lá. O Adam ficou encantado por Marabá. Nós temos só 12 praias de água doce em Marabá. Uau. Então, assim... Vamos matar o sonho de conhecer, hein, galera? Johnny, já prepara aí as malas. Então, a gente vamos sim. A gente está tendo essa oportunidade de estar levando essa galera para conhecer Marabá. Legal. E, então, assim, vai ser uma honra receber o convite. Pode contar real mesmo com a gente. Então, fico muito feliz. Deixa eu deixar um abraço também para nossa galera. Para quem não conhece, gente, segue o nosso Instagram e também segue a nossa TV, o nosso canal de TV. Tá? Nós temos o canal que é o Bom de Ver, programa Bom de Ver, tá? No YouTube, passa na TV Cultura, nós estamos sendo transmitidos em 3 estados e assim, tá uma loucura. A gente tem uma parte gastronômica que é bem legal, que a gente invade a casa das pessoas e legal. Tudo, faz um programa bem bacana. E então assim, quem quiser acompanhar a vida do chefe, tem o Instagram dele é o Em Casa. Não acompanhe o chefe André, que lá não parece nada. Acompanhe o Em Casa. E a galera vai mais te procurar, vai, né? Procura o Em Casa Buffet, que é onde a gente está mostrando tudo sobre o André, tudo sobre as viagens, né? As nossas programações. A gente está com viagem programada agora para o Chile, está com viagem para a Argentina. Nós estamos Paraguai, Uruguai. Se eu não me engano, Alexandre, até aí eu lembro, depois daí eu não lembro mais nada.
Então, assim, a gente ainda está com uma agenda bem extensa e isso a gente vai estar mostrando para todo mundo, tá? Nós tivemos agora um festival de hambúrguer muito grande lá em Belém, que é uma oportunidade para você estar conhecendo a capital, né? O ano que vem com certeza vai ter. E o Pará está se tornando uma capital do churrasco. Então, praticamente todos os meses a gente tem uma cidade lá com festivais que são gigantes de churrasco. A galera de São Paulo está indo muito para lá para estar participando. Eu vou falar de um cara aqui que eu tenho o prazer de falar dele, tá? O André, da Johannesburg. É um cara que vai estar aqui. Ele vem para pegar umas ideias. Então, assim, ele tem uma cabeça também, porra, muito legal. O cara era jornalista e hoje ele é dono de hamburgueria. Então, vai estar aqui com a gente. E a gente vem trazendo essa galera de lá para cá e estamos levando um pouco para lá para estar conhecendo. Então, assim, obrigado. Uma mistura brasileira, né? Mistura brasileira. E Andréia, Bianca Lenita, Maria Laura, papai sempre tá levando vocês no coração. Você sabe disso. Maria Laura briga demais comigo. Ela fala assim: você vai na TV e não fala de mim, você vai no rádio e não fala de mim. Maria Laura, papai, ela vem pro Mundial de Pizza, tá? Maria Laura vem pro Mundial de Pizza. E então, assim, amo muito vocês. Maria Lígia, minha velhinha, 80 uns quebrados, vó, não vou mentir. Mas obrigado por tudo. Meu pai, meus irmãos. Então, essa galera aí, se eu for falar de todo mundo. Mas assim, cara, eu vou tomar teu espaço, porque sem essa galera eu não ia estar aqui. Sim, verdade. Tá? Quero agradecer muito a NBs, quero agradecer o Hotel Inácios, tá comigo, o Empório Arruda, Ruviana, tá? Kit Prime, uma das maiores patrocinadoras nossas, que fornece as melhores cozinhas no Brasil hoje. Legal. Então, assim, tá comigo. Renato da Reluz. Cara, essa galera é uma galera que me acompanha desde quando o André começava a engatinhar. E hoje o André não troca eles de parceria. Então, assim, agradeço de coração, sempre onde eu for, sempre vou estar falando de vocês. Então, assim, só tenho que agradecer. E como o chefe André fala, viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia. E outra é que a prata da casa, ela nunca vai virar ouro. Mas se você trabalhar ela bem, polir ela bem, ela vai se tornar mais valiosa do que ouro. É isso aí. Segura essa dica. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, @burrenopapo. E também nas redes sociais, o mesmo esquema. Vai lá, segue o nosso chefe também, por favor. Em casa, né? Segue. Em Casa Buffet. Em Casa tá, Buffet. Casa no Em Casa, tá, no gente? Casa. Por favor. Segue lá, já comenta, acompanha a rotina, tem muita dica, né? Tá? O programa Bom de Ver, por favor. Também no YouTube, né? No YouTube, lá legal. Tá uma coisa muito legal. Quem precisar de ajuda também, consultoria, trocar uma ideia, pode chamar o chefe, que com certeza, a gente nem combinou, mas eu já tenho certeza pelo bate-papo aqui que o suporte vai estar garantido, ele vai dar uma ajuda aí. Sim. E também agradecer a vocês que até agora aqui estiveram com a gente, trocando essa ideia, acompanhando, comentando. A galera do TikTok ali que está assistindo ao vivo, né? Obrigado. Tá rolando ao vivo agora os episódios no TikTok. E é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui esse bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecer a você, os nossos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Nosso time maravilhoso. Tiagão, valeu, obrigado pela presença aí nos bastidores. E, chefe, amanhã o bicho pega. Vamos lá. Vamos que vamos. Valeu, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima.